Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. E como sempre, o nosso abraço carinhoso para você que nos assiste. E o nosso agradecimento por estar nos acompanhando em nossos perfis no Facebook, também lá na página do Cubo Notícias, também no Facebook. Temos também o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube e também o nosso site do Cubo Notícias, sempre trazendo para você as principais informações, principalmente as da nossa cidade de Porangaba e também de toda a região, de todo o interior paulista. Jornal ACN de hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Então, nosso abraço e o nosso agradecimento para você sempre. E começamos o Jornal ACN com a previsão do tempo. Até quando esse calorão deve continuar aqui na nossa cidade de Porangaba? A primavera começou daquele jeito, fervendo. Vamos conferir, previsão do tempo. Pois bem, gente, o calorão, esse calorão que está chegando aí aos, podemos dizer aí quase 40 graus de temperatura, há locais aqui em Porangaba onde a sensação térmica chega aos 40 graus. Primavera, o inverno acabou agora dia 21, então era para estar aquela temperatura meio friozinho ainda, né? Não, que nada. Primavera já começou estourando no dia 21, né, com calor, e estamos nesta quarta-feira, nesse final de manhã, por exemplo, que a gente está gravando o Jornal ACN, a temperatura está 36 graus, pode chegar a 38 até as 15 horas de hoje. Então vamos conferir como vai ficar a temperatura para os próximos dias? Vamos lá, tá aí na tela para você. Esse calorzão, beirando os quase 40 graus, deve permanecer pelo menos até amanhã. Amanhã ainda teremos muito calor. Quinta-feira, dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Teremos até um período de céu nublado amanhã, na parte da tarde. Mas à noite a nebulosidade vai diminuir e teremos tempo praticamente aberto amanhã à noite. Vai fazer calor durante o dia, teremos sensação de abafamento durante a noite, 38 graus de máxima e a mínima é de 20. Na sexta-feira, a gente tem uma retração aí na temperatura, cai um pouquinho. Nesse final de semana teremos uma leve queda nas temperaturas. Sexta-feira, sol com muitas nuvens à tarde principalmente. À noite o tempo também fica com muita nebulosidade. E a chance de chover, olha, até existe, mas é pouca, viu? Não deve chover. Se bem que na última sexta-feira não tinha previsão de chuva e choveu. Mas vamos lá, são 47% de chances de chuva, com volumes, se vierem, bem insignificantes. Pode ser aí uma garoa muito leve, mas a probabilidade maior é de que não haja chuva na sexta-feira. A temperatura cai um pouco, a máxima vai ficar nos 32, a mínima nos 18. No sábado a temperatura cai mais ainda, mas teremos um dia de sol, vai ter uma névoa fraca ao amanhecer e uma nebulosidade até considerável, intercalando aí períodos de céu nublado e aberturas de sol. À noite também, período de céu nublado com tempo limpo, né? Parcialmente nublado à noite de sábado. Vai estar até uma temperatura fresquinha no sábado, viu? 27 graus, em comparação com esse inferno que está agora, né? 40 graus, sensação térmica, né? Então sábado vai fazer 27 graus de máxima e a mínima de 16. No domingo volta a subir um pouco. Teremos no domingo dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e também à noite. A nebulosidade vai diminuir um pouco em comparação com o sábado. Domingo vai esquentar um pouquinho. 33 graus de máxima,
À noite vai ficar bem fresquinho, viu? De madrugada. 14 na mínima. Essa é a previsão do tempo para os próximos dias. Então, calorzão até quinta-feira e no final de semana uma leve queda na temperatura, mas leve. Não vai fazer frio ainda não, tá? Agora, se não fez frio praticamente no inverno, foram poucos dias, imagine agora na primavera, né? Bom, e a previsão para a primavera é de que nós tenhamos temperaturas altas, algumas passagens de frentes frias que devem derrubar um pouquinho a temperatura e a chuva deve ficar um pouco abaixo da média. Não vai ser tão abaixo da média, mas ainda vai ser um pouco abaixo da média em comparação com anos anteriores, principalmente em comparação com o ano passado, que foi um ano bem chuvoso. Bom, gente, vamos com as notícias aqui da nossa região, aqui do nosso interior paulista. Olha essa situação. Este caminhão guincho, ele foi apreendido, foi levado para o pátio da polícia. Tava lá o caminhão guincho, tal, no pátio da polícia. O caminhão não foi retirado pelo proprietário ou pela empresa proprietária. E o caminhão ia para leilão, ia ser leiloado. Mas ainda bem que a polícia fez uma vistoria no veículo antes de mandá-lo para leilão, porque caso contrário, quem arrematasse esse caminhão guincho ia levar essa batelada de tijolos de maconha para casa junto com o caminhão. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, apreendeu segunda-feira agora 98 tijolos de maconha que eles estavam ali no veículo, nesse caminhão guincho aí, que estava no pátio, né, da polícia. E o caminhão vai para leilão quando agora? Ele ia para leilão agora em Avaré, quinta-feira agora, leilão que vai acontecer nessa semana. Então, de acordo com a polícia, os cães farejadores ajudaram a localizar a droga. Os tijolos estavam nesse caminhão guincho, apreendido em julho do ano passado. Então, já faz mais de um ano, esse caminhão estava no pátio e a maconha estava ali, no caminhão ainda, guardadinha. Os pacotes estavam camuflados no sistema hidráulico da rampa do guincho, e, segundo a polícia, foi necessária a ajuda dos bombeiros para retirar a maconha. O entorpecente foi apresentado ao plantão policial. Você já pensou? Você arremata um veículo e ele vem com 98 quilos de maconha. E se ninguém vê e você começa a circular com o veículo depois? Aí você é surpreendido por uma blitz policial. Aí você vai contar, não, eu comprei esse veículo no leilão da polícia. Semana passada já veio com a maconha. Você acha que alguém vai acreditar? É verdade. Foi. E onde é essa, meu irmão? Não vai, né? Agora, esse assunto é sério, hein? Olha o que aconteceu, colocando imagens aí, recebidas de moradores de Botucatu. São imagens que registraram instantes após este prédio, onde funcionou a Boate Floriano, lá na década dos anos 2000, no começo dos anos 2000, né? Pois esse prédio desabou na tarde de ontem, hein? Que coisa absurda. As imagens estão mostrando aí, existe uma mulher sendo atendida, mas não há informações sobre o que motivou o desabamento desse prédio. É uma estrutura muito antiga, estava fechada há anos, havia um ponto de ônibus em frente ao prédio, 3 pessoas foram socorridas, sendo 2 mulheres e um homem. 2 vítimas apresentaram ferimentos, mas foram socorridas conscientes lá para o HC de Botucatu, da Unesp. Outras pessoas atingidas, uma outra pessoa atingida, foram 3. Outra pessoa teve ferimentos leves e dispensou atendimento médico. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para realizar o atendimento. A Defesa Civil esteve no local, retornou hoje de manhã para avaliar a situação dos imóveis vizinhos. A Simultran também foi para o local para coordenar o trânsito ali na Floriano Peixoto e o fluxo foi liberado no sentido centro, lá para a Vila dos Lavradores, só que foi impedido no sentido inverso. A Polícia Científica também esteve no local, o caso que foi registrado no plantão da Polícia Civil,
que está instaurando um inquérito para apurar o caso e as circunstâncias e culpas do desabamento. Mas as imagens aí mostram pelo menos uma mulher que foi fortemente atingida pelos escombros do desabamento, mas segundo as informações, ela não corre risco, graças a Deus. Bom, gente, leis do Brasil, né, gente? Brasil, Brasil, Brasil e suas leis. E quando se fala em mudar, nossa, o time da lacração vem que vem, né? Ah, não pode, porque... Ah, que absurdo! Como pode querer impedir criminosos de terem o seu momento de lazer fora da cadeia? A chamada saidinha. Mais de 160. 160. Não é 60, nem 6. 160 detentos que tiveram uma saidinha recente. Saidinha por quê agora, hein? Que diabos agora motivou a saidinha? 160 detentos foram recapturados durante a penúltima saidinha de 2024. Ainda tem mais uma, a de final de ano. Já se sabe que não dá certo, que uma grande parte dos presos não voltam para a cadeia, acabam de sair da cadeia, já começam a praticar crime na mesma hora. Tem uns que já saem da cadeia já praticando crime. No caminho ali já vai furtando o que pode, roubando quem pode. Né? Então só aqui na nossa região aqui, 160 não voltaram para a cadeia e foram recapturados. Fora os que não voltaram e não foram ainda recapturados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram 160 presos agora recapturados nas regiões de Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto e Araçatuba. Ainda segundo a SSP, 829 detentos foram recapturados em todo o estado. 829 que não voltaram, que foram recapturados, fora os que não foram. Sendo 163 nas 4 cidades. Sorocaba, 51, São José do Rio Preto também 51, Bauru 47 e Araçatuba 14. Conforme a pasta, esse é o maior número de recapturados durante a saidinha desde o início da fiscalização e recondução dos detentos, que começou em junho de 2023. Desde então, 2.900 detentos beneficiados foram levados de volta aos presídios por violarem as medidas judiciais do Estado de São Paulo. São quase 3.000 presos que deveriam estar presos cumprindo pena, mas foram beneficiados com a saidinha, não voltaram e continuaram praticando crimes na sociedade. Essa foi a terceira saidinha do ano. Na última, que ocorreu entre 11 e 17 de junho, terminou com 677 detentos recapturados em todo o estado. Não tem informação aqui de quantos não foram recapturados ainda. A saída temporária terminou às 18 horas de segunda-feira. Quem não retornou é considerado foragido da justiça, perderá automaticamente o benefício do regime semiaberto. A saída temporária, conhecida como saidinha, é um benefício oferecido aos detentos. Malefício à sociedade, mas benefício aos detentos. Né? É o famoso regime semiaberto, que já cumpriram parte da pena em períodos próximos às datas comemorativas. Eles têm direito a essa saidinha. A saidinha beneficia aqueles que estão no regime semiaberto, que trabalham durante o dia e em colônia agrícola ou industrial, ou que estudam, além dos presos que cumpriram 1/6 da pena, que é a grande maioria, porque a minoria que trabalha, a grande maioria só cumpriu 1/6 da pena e já consegue aí a saidinha. E também em caso de réu primário, ou 1/4 se for reincidente. O benefício não é concedido a detentos que cometerem crimes hediondos ou com grave ameaça e violência, como assassinato. De acordo com a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a 4 saídas do ano, e o calendário é definido pelo judiciário. Neste ano, as datas foram
A primeira saída de 12 de março a 18 de março, a segunda de 11 de junho a 17 de junho, a terceira agora de 17 de setembro até o dia 23, e vai ter a saidinha de fim de ano, gente. Olha só que maravilha. De 23 de dezembro até dia 3 de janeiro do ano de 2025. Que legal, né? Saidinha de preso. Perguntem qual outro país do mundo que tem isso. Deve ser só país top, né? De terceiro mundo. Igual o Brasil, né? Para falar bem a verdade. Esse casal ficou ferido após um acidente. A polícia está à procura de um motorista de um veículo Volkswagen Polo na cor prata. Veículo Volkswagen Polo de cor prata. Após este acidente, ele feriu 2 jovens e fugiu sem prestar socorro às vítimas do acidente. O acidente aconteceu na tarde de domingo na rodovia Vicente Palma, a SP-129, lá em Boituva. O casal de namorados estavam numa Honda CG 160 Fan de cor prata, modelo 2016. Um jovem de 19 anos estava pilotando a moto, levava na garupa da moto a namorada de 18. Perto do pontilhão ferroviário que cruza a pista, o piloto reduziu a velocidade e a moto foi atingida na traseira pelo Volkswagen Polo. Com o impacto, a moto tombou, as 2 vítimas caíram. A informação não consta do boletim de ocorrência, mas a mãe do piloto disse ao jornal Cidade de Boituva que a moto ficou presa ao carro e foi arrastada por alguns metros. O capacete da passageira chegou a rachar. Os 2 jovens ficaram feridos, mas o motorista do carro não parou para prestar socorro e deixou o local do acidente sem ser identificado. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, levou até o pronto atendimento o Dr. Clóvis Holtz. O piloto da moto sofreu ferimentos mais graves, foi transferido para o Hospital Dr. Miguel Soeiro, que é o hospital da Unimed, em Sorocaba. Só que ele já voltou para casa, graças a Deus, está bem. As vítimas não tiveram chance de ver as placas do carro. Agora a Polícia Civil registrou o acidente e está em busca de informações sobre este Polo de cor prata. Quem tem informações pode entrar em contato com a Polícia Civil ou pelo Disque Denúncia 181. O que está tendo de motorista que ocasiona acidente e foge do local do acidente de um tempo para cá, não está escrito. Aqui em Porangaba, de 3 anos para cá, teve pelo menos 2. Né? 3. Teve um na Camilo Príncipe de Moraes. O cidadão bateu num carro. O cara do carro da frente, o cidadão do carro da frente, um senhor no caso, faleceu. O indivíduo foi para o hospital, depois fugiu do hospital sem prestar esclarecimento, sem passar por exame de bafômetro. Depois tivemos recentemente agora o caso do Anderson Jacaré. E nas últimas semanas, casos de atropelamento também com fuga do local do acidente, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre esse caso. Então só aqui em Porangaba, de algum período para cá, alguns anos, né, tivemos pelo menos 3 casos de fuga do local do acidente. Agora, sabe por que isso acontece? Porque mesmo que depois o cidadão seja encontrado, a pena é muito leve. A pena para fuga do local do acidente, eu acho, pelo que eu estive vendo, é de 6 meses a 1 ano de reclusão, que geralmente é convertida em serviços comunitários, multa. Que palhaçada, não? Eita nós, olha essa notícia aqui, ó. Vem de Guareí. Uma mulher foi presa, essa é a famosa marmita de vagabundo, né? Marmita de maconheiro. Tem que se dar mal mesmo essas pilantras aí, né? Olha, aí arranja esses noia, esses vagabundos, vai lá levar droga na cadeia pra ele. Aí depois o cara sai da cadeia, aí vai morar junto. Aí senta o braço na cidadã, bate na cidadã.
Aí fala, apanhei do marido, apanhei do companheiro. Vocês querem se relacionar com tranqueira, vocês vão esperar o quê? Buquê de flores? Ah, essa daí, ó, foi presa, bem feito. Tentou entrar com maconha durante visita na penitenciária de Guareí. E não é uma menininha novinha que você pode dizer assim, ó, é uma menina nova, desajuizada, coitadinha. Novinha, desajuizada, não, 46 anos e com merda na cabeça. Mulher de 46 anos, detida por tráfico de drogas, tentou entrar na penitenciária 1 de Guareí com maconha escondida na calcinha, domingo de manhã. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, nesse caso é o filho dela que está preso na unidade. Mas, enfim, vai acobertar o filho também. Mas o que tem de caso também de mulher que vai levar a droga para o companheiro na cadeia, essa daí foi levar para o filho. Bela mãe, vai levar maconha para o filho. Não é à toa que o filho é um tranqueira. A mãe é uma tranqueira. Né? Foi levar maconha para o filho, colocou a droga no forro da calcinha, de acordo com a SAP. Ela foi flagrada durante revista no scanner, o equipamento de escaneamento corporal. Estava com 6 gramas de maconha. A droga estava escondida no forro da calcinha dela, ainda conforme a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Há um procedimento investigativo disciplinar para averiguar a cumplicidade dos detentos, ou melhor, do detento, né, que é o filho dela, aos fatos. É claro que ele pediu para que ela levasse a droga e ela levou. Agora é aquele negócio, né? Essa maconha aí no forro da calcinha, ela vem mais odorizada, né? Vem com aquele cheirinho de salmão podre. Tá conseguindo almoçar não, com fedor de bosta. O vento fica... Ia levar pro filho. Beleza, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, segunda-feira de manhã, rodovia Castelo Branco teve o registro deste acidente que você vai ver aí na tela. Acidente envolvendo um veículo Chevrolet Corsa e uma carreta Scania no quilômetro 152 mais 700 da Castelo Branco, no município de Quadra. Causou transtornos, mobilizou equipes de resgate, controle ambiental. Segundo o relato do condutor do veículo Corsa, ele estava trafegando normalmente na faixa de rolamento 1, sentido capital, quando o pneu traseiro direito estourou. Quando o pneu estourou, ele perdeu o controle do carro e o carro rodou na pista e invadiu a faixa de rolamento 2. O carro deu meia volta, deu um cavalo de pau, rodou na pista. Ficou de frente, de contramão para o veículo que estava vindo na sequência, que era uma carreta Scania, que não teve tempo de frear ou desviar, e atingiu de frente o carro. O caminhão estava transportando uma carga de produtos perigosos, né? Tinta à base de água, resina, e essa substância se espalhou na pista com o impacto da colisão. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foi acionada, chegou no local às 15 horas e 17 minutos para fazer a coordenação e contenção dos materiais e evitar maiores danos ao meio ambiente. Apesar do susto, o motorista da carreta não sofreu ferimentos, o motorista do caminhão não se machucou, só que os dois ocupantes do Chevrolet Corsa tiveram escoriações, ferimentos leves. Eles foram socorridos ali mesmo no local. A carga foi recolhida por outro caminhão na manhã de ontem, por volta do meio-dia. Às 15h20 do mesmo dia, o caminhão acidentado seguiu viagem e a faixa de rolamento 02 foi liberada. Equipes de limpeza continuaram no local para remover resíduos e garantir a segurança da pista. Olha, deu sorte o motorista desse carro, hein? O carro furou, estourou o pneu, rodou na pista, ficou de frente para o caminhão. E graças a Deus só sofreu ferimentos leves. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora. Vamos com as nossas notícias aqui de Porangaba. As informações da nossa cidade para você. Esse caso estarrecedor aqui na nossa cidade. Claro que tudo está sob investigação, mas as denúncias são graves.
E preservando a presunção de inocência, a gente precisa aguardar que as denúncias sejam 100% apuradas, laudos sejam concluídos, porque a denúncia realmente é muito grave. No domingo, um homem de 32 anos foi preso pela PM, pela Polícia Militar, aqui em Porangaba, acusado de violência doméstica e por manter a esposa em cárcere privado. Os policiais militares relataram no plantão policial que encontravam-se em serviço na cidade de Porangaba quando foram acionados para atender a ocorrência sobre cárcere privado praticado pelo marido em relação à esposa em âmbito doméstico, fato que estaria ocorrendo num Aras. Os PM chegaram e bateram à porta da casa, foram recepcionados pelo suspeito. Um policial ficou conversando com ele e o outro com a mulher na casa. A mulher, que tem 40 anos, disse que convive maritalmente com o suspeito desde junho, que não possuem filhos em comum. Relatou aos policiais que desde o início da convivência ele sempre foi violento, agredindo-a fisicamente por qualquer motivo, bem como fazer ameaça de morte, fazendo uso inclusive de uma faca caso terminasse o relacionamento ou fosse embora, segundo relatos dela aos policiais. A moradora disse ainda que o marido não a deixava manter contato com seus familiares nem com seus filhos, a obrigando a ficar sob vigilância dele todo o tempo, não sendo permitido inclusive o uso do telefone celular sem que ele estivesse próximo. Recebendo as informações, os policiais militares deram voz de prisão preventiva em flagrante ao autor. Ele passou pelo pronto atendimento de Porangaba, dentro do protocolo de atendimento. No hospital também, a mulher relatou às pessoas ali que, segundo o boletim de ocorrência, que também foi forçada a manter relação sexual com o marido e que a última relação forçada ocorreu naquele mesmo dia, no domingo. A médica plantonista a examinou e os policiais militares conduziram o casal ao plantão policial. Ela também passou por exames do Instituto Médico Legal, onde esse laudo aí deve ser o laudo conclusivo nas investigações. Se as denúncias se confirmarem, né, o suspeito foi preso, continua preso preventivamente, mas se forem confirmadas essas denúncias através dos exames, de depoimentos de testemunhas e outros aparatos que podem dar prova ao fato, ele poderá responder pelos crimes dos artigos 129, que é de lesão corporal, 147b, violência psicológica, 147 por ameaça, além do artigo 203, estupro. Todos estão no Código Penal. Então são denúncias graves, a gente precisa aguardar a conclusão das investigações para saber se essas denúncias se confirmam e se o autor, ou suspeito, aliás, né, suspeito ou autor das possíveis narrativas da mulher, se ele realmente praticou, se ele vai ficar ou não na cadeia. Então a gente, quando trata esse assunto que é tão sério, que é uma denúncia tão pesada, é necessário realmente pedir para as pessoas para que manerem nos comentários e mantenham aí o direito da presunção de inocência. É um direito garantido na Constituição, então a gente realmente, como meio de comunicação, precisa aguardar as investigações para fazer qualquer outro tipo de comentário. Bom, gente, agora esse é um fato muito triste que aconteceu, nós já publicamos aqui pelo Cubo Notícias. No dia 6 de setembro, sexta-feira, ocorreu por volta das 19h25, a gente vai colocar imagens aí, este atropelamento. É o atropelamento do Reinaldo Lobo, conhecido aqui na nossa cidade por muitos moradores como Lobinho.
Ele tinha 48 anos, foi atropelado, como mostram as imagens, na Avenida Cristino Manuel de Miranda. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro. Uma câmera de monitoramento registrou à distância esse veículo Volkswagen Gol, modelo G2, né, pelo que mostra aí, é um Gol bolinha, como se chama, na cor vinho, deixando a cena do acidente sem auxiliar a vítima. O Reinaldo Lobo foi socorrido para o pronto atendimento, posteriormente foi transferido para a UTI da Unesp, após sofrer uma fratura muito grave no fêmur. E diante dessa fratura ele precisou de uma cirurgia de emergência lá na Unesp. Apesar dos esforços médicos, a família informou que o estado dele era grave e que inspirava cuidados. Só que, infelizmente, segunda-feira de manhã, o Reinaldo Lobo faleceu em decorrência de complicações ocasionadas pelo acidente. A família, que inicialmente estava fazendo um apelo à comunidade por informações sobre o veículo envolvido, agora pede justiça. Eles continuam em busca de filmagens adicionais dos comércios localizados na avenida, na esperança de identificar a placa do carro e encontrar o motorista responsável. Qualquer informação sobre o veículo ou acidente pode ser crucial para a investigação. A família pede que aqueles que possuam informações que possam ajudar entrem em contato com as autoridades para que o responsável pelo atropelamento seja encontrado. Esse é um atropelamento com fuga do local do acidente, seguido de morte. Então é necessária realmente a intervenção de quem tenha imagens, de quem tenha testemunhado, de quem tenha informações sobre o paradeiro do veículo ou do motorista, para se fazer o mínimo de justiça possível. Como eu falei agora há pouco, não é raro os casos, aliás, é bem comum os casos onde pessoas que cometem acidentes fogem do local do acidente. Sabe por quê? Porque a pena, eles sabem, fuga do local do acidente. Ah, é uma contravenção leve, 6 meses, que pode ser convertido em multa ou trabalho voluntário, né? Multa ou trabalho social. Isso não é penalidade. É em decorrência dessas leis fracas, de punição fraca, é que se acontecem tantos acidentes, tanta imprudência, com a certeza de que a impunidade está aí no Brasil, né? Você vê gente aí tapeando o povo, né, com o jogo do tigrinho. Aliás, o cara, pra cair nesse negócio do jogo do tigrinho, eu vou falar, me desculpa, viu? Tem que ser burro pra cacete, né? Vocês acham que o cara vai fazer um sistema de informática, vai colocar pessoal ali fazendo todo esse sistema, distribuição do sistema pelas redes, no site e tal, vai contratar influencers, atores, pessoas de renome, pagando uma fortuna, vai gastar um dinheiro, uma baba, para te dar dinheiro, cidadão? Você acha que essas empresas que produzem esses jogos aí, eles vão produzir um sistema de informática complexo, vão contratar celebridades para fazer a propaganda, vão pagar horrores de cachê para essas celebridades, vão gastar dinheiro? Vocês acham que eles vão fazer isso para anunciar o jogo para te dar dinheiro? É isso mesmo, você acha que eles vão gastar dinheiro para te dar dinheiro? I'll have to ask my accountant about that. Você é tonto, viu? Não desculpe falar. Você é tonto. Você vai na dica aí da cidadã lá que foi presa. Você vai na dica lá do outro cantor lá que vive também fazendo. Joga no Tigrinho. Aí o outro tal, joga no Tigrinho. Ah, eu joguei no Tigrinho, fiquei milionário. Ele ficou milionário primeiro fazendo os trabalhos dele, né? Show,
monetização de rede social, trabalho e com o cachê da empresa, que é você que está bancando. Aí ele está ficando milionário às suas custas. Ele está ficando milionário, você está ficando pobre. Larga a mão de ser tonto. E sabe o que acontece? Roubam o dinheiro de você, extorquem você, isso é estelionato. Vai pra cadeia, fica uma semana, mas sai. Então é a impunidade no Brasil. Nossas leis são uma porcaria. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora. Vamos cobrar as coisas aqui, porque não importa se é período eleitoral ou não. A gente tem que cobrar as coisas pela população. A gente sempre fez isso desde 2015, que a gente começou aqui com o Cubo Notícias e com o jornal ACN. Então a gente sempre fez isso. Não é partidarismo, não é politicagem, não é nada. Ó, vamos colocar essas imagens aí. Tá nas redes sociais. Imagens desse ponto de ônibus. Aliás, são vários, né, pontos de ônibus que foram colocados no perímetro urbano da cidade. São estruturas metálicas, são pontos de ônibus já montados, eles são apenas fixados ali no local, já são pontos já montados, são fixados e fica ali no local. Uma maneira prática, né, de colocar um ponto de ônibus em perímetros urbanos da cidade. Não vou comentar o que eu acho da eficácia desse ponto de ônibus nos dias quentes e chuvosos, porque é uma estrutura metálica, a gente não tem uma cobertura assim tão extensa, mas enfim, é melhor do que nada. Parabéns à administração por ter colocado pontos de ônibus no perímetro urbano da cidade. Apesar de que também a gente não tem transporte público, né? É só transporte de alunos. Mas enfim, tá aí pontos de ônibus colocados na nossa cidade. Parabéns, é muito bom, ficou muito bonito, ficou muito legal. Agora, vamos mostrar esse ponto de ônibus onde dezenas de pessoas utilizam todos os dias. Ponto de ônibus que fica perto do trevo de Porangaba, na Prefeito Benedito de Oliveira Vaz. Este ponto de ônibus, a gente está falando a quarta vez agora. Quarta vez. Ele foi danificado numa chuva na noite do dia 28 de outubro do ano passado. Ora, se o contrato é para 3 anos, você leva 4 ou 8. Eles esperam. Uma chuva forte, seguida de vento forte, arrancou algumas telhas deste ponto de ônibus na noite do dia 28 de outubro. A gente falou no dia seguinte, né, 2 dias depois, a gente falou no jornal sobre o problema. Falamos em fevereiro, falamos em abril e agora, faz quase um ano, o ponto de ônibus continua da mesma maneira, sem as telhas que foram arrancadas. São 2 ou 3 telhas, agora não é mais Eternite, é o Eternite sem amianto, né? São 2 ou 3 telhas que foram arrancadas, é só chegar, colocar as telhas em cima e parafusar. Mas não, o ponto de ônibus continua com essas telhas aí quebradas. Se faz sol, as pessoas tomam sol. Se chove, chove no ponto de ônibus, as pessoas se molham, porque a metade ali do ponto de ônibus está danificada, sem cobertura. São 2 ou 3 telhas que precisam ser colocadas. Só chegar, colocar a telha em cima, parafusar. Mais nada. 1 ano para fazer isso. Então é assim. E esse é um ponto de ônibus que você pode passar a hora que for. Ou tem gente esperando carona, ou tem gente esperando táxi, ou tem gente esperando ônibus. Dezenas de pessoas utilizam esse ponto de ônibus todos os dias, porque ele fica num ponto estratégico, fica bem ali perto do trevo de Porangaba, sentido Cesário Lanche, né, na Benedito de Oliveira Vaz. 1 ano para colocar 3 telhas. É bacana, ponto de ônibus no centro da cidade, bonitinho, legal, bacana. Na minha opinião, é mais bonitinho do que efetivo esse tipo de cobertura aí. Desculpe falar, a minha opinião. Na estrutura metálica, no sol, e a cobertura não é tão extensa, tão prolongada. Enfim, é a minha opinião. Pô. Mas enfim, ficou bom, é melhor do que nada. Agora, esse ponto de ônibus aí no trevo tem muito mais necessidade, porque tem muito mais demanda de pacientes. E nesse trecho aí que passa transporte, né, de ônibus. Então, tá aí, pela 4ª vez falando, 1 ano depois praticamente,
para colocar 3 telhas num ponto de ônibus. Vocês não querem que eu fale? Né? Não adianta ficar bravo. Que mais nós temos aqui também? Ah, vamos mudar de assunto aqui. Daqui a pouco eu volto com outra reivindicação aqui. Ontem, gente, vamos colocar imagens aí. A Defesa Civil de Porangaba teve que atuar neste incêndio de grandes proporções que atingiu essa área de mata lá no bairro dos Polis. Fica ali próximo à ponte. Tem uma ponte ali na entrada do bairro dos Polis, na estrada de acesso ao bairro dos Polis. Pois é, foi numa propriedade ali próxima. Segundo informações, fica ali na propriedade do senhor João da Caixa. Este incêndio, ainda de causas desconhecidas, se espalhou rapidamente. Tempo muito seco. Ontem estava até ventando muito pouquinho assim, mas estava aquela brisa quente, acelerando as chamas. Então, tempo quente, tempo seco, com umidade relativa do ar baixíssima. Essas chamas ganharam rápida propagação e atingiram essa propriedade. Felizmente, a Defesa Civil, juntamente com voluntários, atuaram no combate às chamas e ela foi ali combatida, foi ali extinta pela equipe da Defesa Civil. Então fica aí as congratulações à Defesa Civil por ter feito o combate a essa queimada de grandes proporções que poderia ter resultado em danos muito mais significativos. Mas a gente sabe que durante esta semana todo o estado de São Paulo está em situação de alerta em decorrência das queimadas, porque o tempo seco, quente, com umidade relativa do ar baixíssima, é realmente propícia para a propagação de focos de incêndio. Terceira vez que a gente fala, que a gente pede providências para a Estrada Municipal PGA 148 Antônio Miguel Paes, aqui em Porangaba. Então tá aí. Mais uma vez a gente reforçando esse pedido. Fica ali no bairro dos Lopes, entre os Lopes e o Folgaças, né? A estrada PGA 148 recebeu manutenção em trechos que são estradas de servidão. Mas a PGA mesmo, você está vendo aí nas imagens. Ela continua, segundo moradores, é um trecho de aproximadamente 2 quilômetros, sem manutenção. Dizem que foi colocado lá uma espécie de entulho. Foi jogado entulho, umas pedras enormes. E enquanto isso, os moradores mostram aí o cascalho bem feitinho em entrada de propriedade, em estradas de servidão. Um dos moradores, inclusive, nos apresentou aqui, ele mandou pra gente, ele mandou a imagem. Wellington, tá no plano de governo uma estrada de servidão aqui vizinha da gente, com cascalho. Mas é a estrada de servidão, a PGA, que é a estrada que tem acesso à minha propriedade, tá ruim. A gente tá quebrando o carro, tá danificando o veículo, tá furando pneu. E estrada de servidão, frente de propriedade particular, tudo cascalhadinho. E a estrada de servidão está aqui na imagem do plano de governo. E a estrada mesmo, a principal, a estrada municipal, PGA 148, Antônio Miguel Paes, está aqui desse jeito que você está vendo aí na imagem. Então a gente pede, mais uma vez, diz que foram colocados 7 postes de iluminação na PGA 148, iluminação pública, 7 postes. Mas não adianta colocar a iluminação pública só num trecho também. Seria legal que estendesse num perímetro maior. Claro que não dá para fazer tudo de uma hora para outra, então a gente já deixa aqui o pedido dos moradores para que todo o perímetro ali seja iluminado, mas eles também pedem, e a gente fala aqui pela terceira vez, reparos
na PGA 148. Caminho de servidão, quem tem que fazer é o proprietário ali, o dono da... Quem tem a estrada de servidão ali, a sua propriedade, é ele que tem que comprar a terra, contratar o maquinário para fazer. Não é responsabilidade da prefeitura fazer caminho de servidão. Olha, a gente dá dica aqui, a gente fala, faz a estrada municipal primeiro, atende aí os moradores, é um trecho de 2 quilômetros. Aí vocês vão lá, arrumam o caminho de servidão e não arrumam a estrada. Vocês querem que os moradores não fiquem descontentes? Eles ficam. Eles procuram a gente vai falar para eles, eu não vou falar nada? Lógico que não, a gente apresenta aqui a indignação dos moradores. Nós não temos partido. Aqui o nosso partido é o cidadão porangabense. Então, se eles estão indignados, se eles estão pedindo uma melhoria, e se esse é um espaço que é a voz do povo para solicitar essas melhorias, a gente faz o apelo aqui. Então não adianta ficar bravo, não adianta ficar reclamando porque foi falado no jornal e tal. Não adianta. Enquanto os senhores não resolverem o problema, mesmo depois das eleições, não sei qual vai ser o resultado das eleições, não compete a mim saber, depois das eleições, independente de quem tenha ganhado as eleições, ou quem venha a ganhar as eleições, se não fizer o serviço aí, a gente vai continuar cobrando. Tá ok? Bom, é isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você um excelente meio de semana, um forte abraço e até a próxima.